Então, nesse momento, nós vamos dar início aí ao terceiro bloco. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça. Irmão Valdinei, você tem 3 minutos para você fazer a sua última pergunta. Fique à vontade, o tempo é seu. Pastor Carlos, o Gênesis 26, verso 5, diz que Abraão guardou os mandamentos e as minhas leis. É dito assim, Deus diz, porque Abraão guardou os meus mandamentos e as minhas leis. Nos versos 16, 28 é dito, né? O próprio Deus diz novamente, é palavra do próprio Deus, não é de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusarei de guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Isso foi dito por quê? Né? Porque eles saíram para catar o maná e estava quebrando o sábado. Quando eles quebraram o sábado, Deus disse que ele estava quebrando os mandamentos e minhas leis. E lá no Gênesis 26:5 vai dizer que Abraão guardou as minhas leis e meus mandamentos. Correto? Então vem a pergunta. Se no Êxodo 16, Deus disse para aqueles que violaram o sábado, né, que quebraram a lei e os mandamentos, por que Abraão guardou a lei e os mandamentos e não guardou o sábado? Você pode me apresentar que lei Abraão guardou, se não foi a mesma que o povo de Israel violaram? Tá bem claro? Ok, entendi. Carlos, você tem 5 minutos para responder, fica à vontade, pode começar. Ok, então, vamos entender essa questão aí de Abraão, lei de Deus, se ele tinha dado, se Abraão tinha guardado. Abraão não guardou lei de Deus, não guardou o sábado, por quê? O sábado ele foi dado 430 anos depois de Abraão. Paulo diz isso lá em Gálatas, capítulo 3, 17. A questão das leis que Abraão obedeceu, citada em Gênesis 26, como tu abriu aí, iniciou a pergunta, não inclui o sábado. Não inclui o sábado ali naquelas leis. São obediências de Abraão. Nós vamos ver em Gênesis 12, capítulo 1, o mandamento para Abraão sair da terra para a terra que Deus mostraria. O primeiro mandamento a Adão, para sair da terra. Lá em Gênesis 17:1, o mandamento para andar na presença de Deus e ser perfeito. Nós temos em Gênesis capítulo 17, 9 e 11, a ordenança da circuncisão. Só aqui nós temos esses mandamentos que não incluem o sábado em Gênesis. Nós temos lá em Gênesis capítulo 21, versículo 22, o mandamento para ouvir a sua esposa Sara. Em Gênesis 22, versículo 2, a ordenança de sacrificar seu filho. Em Gênesis 26, no versículo 2 e 3, o mandamento para permanecer na terra que Deus tinha dito a ele. Então, aqui, basicamente, dentro dessa análise aqui de Gênesis, a partir do capítulo 12, que é o chamado de Abraão ali, o mandamento para ele, até o versículo 26, não se tem nenhuma citação de sábado. Não tem citação de sábado aqui. As leis que Abraão obedeceu, citada nesse texto de Gênesis 26, são essas, mas não inclui a questão do sábado. Não inclui. Mandamento para sair da sua terra, ele começa no chamado de Abraão, é no capítulo 12. No capítulo 12, Deus chama ele e dá um mandamento: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em Gênesis 17, ele diz, dá um mandamento para andar na presença e ser perfeito, mas não inclui o sábado. Volto a reiterar minha fala aqui, não inclui o sábado em Gênesis. Não inclui. Agora, pegar a âncora do argumento do Valdinei é sustentada em Êxodo 16, querendo fazer uma ligação com Gênesis 26. Não tem como, não se sustenta essa base argumentativa, porque a análise como eu falei no áudio anterior, a lei é entregue a Moisés, Neemias 9:14. Deus mostra ali o Shabat, a forma como é conhecido no pacto. É o Sinai, ali, o pacto do Sinai, por meio de Moisés recebe as leis ali.
ali no Sinai. E Deuteronômio 5 fala que a aliança do Sinai não foi feita com nenhum antepassado. Então deixa claro, não precisa a gente argumentar mais em cima dessa questão aqui, porque está muito claro, Neemias 9, 14, Deuteronômio 5, do 1 a 3, e fazendo uma apazã da questão aqui do 26, é basicamente isso. Não tem sábado aqui dentro do contexto de Gênesis. Não tem sábado em Gênesis 12, 1, não tem sábado em Gênesis 17, 1, não tem sábado em Gênesis 17, 9 e 11, e não tem sábado em Gênesis 21, 22, 22, 2 e nem 26, 2 e 3. Mandamentos, preceitos e ordenanças são obedecidos, mas não tem a questão do sábado aqui, não se encontra o sábado. O que se pode fazer aqui é trabalhar em cima de suposições, projeções que se fazem, né? Fazer projeção, mas ele deve ter guardado, porque o Êxodo está dizendo, e é o mesmo mandamento. Não, entenda, mandamento, preceito, ordenança são obedecidos por Abraão, mas não fala que ele obedeceu o sábado, que ele guardou o sábado e que ele tinha essa prática. Não tem. Porque nós vamos ter implicações aqui nos textos aqui de Neemias e Deuteronômio 5:1. Vamos ter implicações gritantes aqui, Neemias 9:14, Deuteronômio 5:3, é preciso, é enfático. A aliança do Sinai não foi feita com nenhum antepassado do povo de Israel. Ok. Vocês estão conseguindo... Vamos aqui agora para a réplica do irmão Valdinei. 5 minutos, pode começar, irmão Valdinei, fica à vontade. Ok, Ronaldo. Eu acho que eu estou vendo aqui que o pastor Carlos ele está entrando em contradição. Primeiro ele diz que o sábado foi dado no Êxodo 16. Depois ele usa Neemias, que diz que o sábado, ou que ninguém conheceu a lei antes do Monte Sinai. Depois ele usa Paulo, que foi dado 430 anos depois de Abraão, que vai cair no Monte Sinai. Então, o sábado foi dado no Monte Sinai, no Êxodo 20, ou 40 dias antes no Êxodo 16, né? Ou no Êxodo 16. E aí eu acho que ele fica muito perdido ali, né? Porque aponta para o Sinai e aponta para o Êxodo 16. Sinai é Sinai, Êxodo 16 é 16. Então, o que é que aconteceu? Quando Neemias e Paulo falam que foi dado no Monte Sinai, que antes ninguém conhecia, era a letra escrita, ou seja, a lei escrita da forma que foi escrita no Monte Sinai em tábuas de pedra, correto? Antes as pessoas conheciam via oral e não escrita. É dessa forma, tá certo? Outra coisa... Quando o pastor Carlos, né, ele tenta explicar que ele não conseguiu, né, essa pergunta que eu fiz, ele não conseguiu responder, eu vejo, pastor Carlos, de forma clara. Você diz, não, você está fazendo suposição. Não. Né? Nem tudo que a Bíblia relata, ela está apoiando, mas nem tudo está relatado tintim por tintim na Bíblia. Nós temos que ler um texto aqui, outro ali, para nós descobrir. Por exemplo, como eu citei Adão e Eva, né, que está falando ali que soprou em Adão, em Eva não soprou, então não foi verdade? Quando diz que foi uma cobra que tentou, e por que o Gênesis não explica que foi o diabo no mesmo texto, para não deixar dúvida? Não, nós só vamos entender lá no Apocalipse 12, verso 7, né? Então, nós vemos claramente ali, quando a Bíblia diz que Deus santificou o sétimo dia, e que o sétimo dia, lá no Êxodo, quando ele vai escrever, ele diz que é o sábado mesmo. E o mandamento, ele não passa a ser um dia santo lá a partir dele escrito, mas nós vamos ver pessoas obedecendo antes. Então, quando diz ali que aos transgressores do sábado, agora transgrediu como? Que nós não vê Deus dando esse mandamento? Não dá, né? Todas as leis, os mandamentos é dado por Deus a Moisés, como está lá no Êxodo 12, né? Ali ele deu dois sábados cerimoniais, 2 descansos e 2 festas, né? A festa da Páscoa e do Pão Asmo, e passa para Moisés passar para o povo. E agora interessante que esse sábado não é passado para Moisés em lugar nenhum, nós não vê Deus passar, nós vê Deus santificando no Gênesis, e esse santificado de Deus não tem valor. Quer dizer, santificar é se tornar um dia santo, qualquer pessoa entende, mas para
pastor Carlos aqui, ele não entendeu o que Deus disse, e o que ele faz a repetição lá quando vai escrever os 10 mandamentos, no verso 11, onde ele diz que foi lá que ele santificou, foi a partir dos 6 dias de trabalho que ele santificou. Então, pastor Carlos, eu vejo clareza, quando no Êxodo 16, versos 27 e 28, diz que eles saíram para Catamaná e quebraram o sábado, e ali eles quebraram, no quebrar do sábado, Deus diz que quebraram a lei e os mandamentos, e aí vai dizer que Abraão guardou a sua lei e seus mandamentos, com certeza estava incluído o sábado. Sabe por que estava incluído? Porque o sábado foi santificado no Gênesis 2, e nós não tem como tirar. Você dizer que a santificação do 7º dia ali não é o sábado, você está indo contra a própria Bíblia. Por quê? Porque quando o Gênesis 2 vai dizer que Deus santificou o 7º dia, o Êxodo 20, verso 11, vai dizer que esse 7º dia é o sábado. E vai falar de maneira bem clara, sem deixar nenhuma sombra de dúvida, né? Eu costumo até dizer, é como a luz do sol meio-dia. E é verdade, né? O verso 11 ele vai dizer: eu, Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. No 7º dia eu descansei, e foi por isso que eu abençoei, santifiquei o dia de sábado, né? Ou seja, e o dia de sábado passou a ser um dia santo. Então ele está mostrando, apontando para o Gênesis 2, quando ele santificou o sábado e o motivo por que ele santificou. Então eu não vejo nenhuma sombra de dúvida que o sábado foi santificado lá no Gênesis 2 e não no Êxodo. Tá certo? Ok. O irmão Cadu, você vai fazer agora a sua pergunta do terceiro bloco. Fique à vontade, você tem 3 minutos, pode começar. Ok, o Valdinei falou aí que eu não expliquei e que eu estou confuso, né? Na questão da pergunta formulada que ele me formulou sobre a questão de Abraão, mas eu não vou entrar nessa questão agora, porque eu vou ter que fazer a pergunta, não é isso? Exatamente, eu já ia chamar a sua atenção. Por favor, faça a pergunta, por gentileza. Certo. Então, senhor Valdinei, eu queria que Valdinei, tu me respondesse de acordo com Deuteronômio 5, Deuteronômio 5 ali, dos versículos 1 a 6 ali, a expressão ali que é dada ali como guarda o dia de sábado, né? O guardar, e não faz menção do lembra-te, né? Ou seja, Deus nas novas tábuas não dá o lembra-te, e sim o guarda. Por que aquele guarda ali de Deuteronômio esse sábado ali, Deus está dando ele como cerimonial e festivo ao povo? Somente a Israel esse sábado? Você tem 5 minutos, pode começar. Ok. Olha, pastor Carlos, ali em Deuteronômio 5 não é a segunda tábua da lei. Ali é uma repetição de Moisés, o ato que aconteceu lá no Êxodo 20. Se você pegar ali os versos 4 e 5, ele vai dizer: naquele tempo, pode ler lá que está assim, naquele tempo, quando o Senhor, no meio do fogo, me entregou aos mandamentos, às leis e tal, que vocês ficaram com medo do fogo e aquela coisa. Então ele faz um comentário. Interessante é que nesse comentário de Moisés ali, né, você vê que no Êxodo 20, Deus chama atenção para a criação, ou seja, o sábado ali é dado como lembrete da criação, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, o Senhor teu Deus não trabalhar nem tu, nem teu filho, nem teu animal, nem teu farosteiro, nada que está por dentro da tua porta. Então, porque em 6 dias eu, Senhor, fiz o céu, a terra e o mar e tudo que nele há. No 7º dia eu descansei. Foi por isso que o Senhor abençoei e santifiquei o dia de sábado. Então ele chama para a criação. Quando em Deuteronômio 5, Moisés vai fazer um comentário
E ele vai deixar bem claro, quando ele diz, naquele tempo, então ele aponta lá, né, naquele tempo. E aí vai mostrar clareza que ele está fazendo esse comentário, e aí vai chamar atenção para o Egito. Por quê? Porque na criação, Deus santifica o sábado, e ali é educação. Quando Deus descansa ali no sétimo dia, ele está dando um exemplo de educação. Quando o povo vai para o Egito e passa 430 anos, com certeza ali 4 gerações ali Deus chama, e nesses 430 anos, né, eles passam sendo escravos, né, e escravo realmente, eles foram forçados a trabalhar sobre o sábado e tinha perdido completamente a noção sobre esse mandamento. Quando ele chega no verso 4 ali, ele diz a Moisés, olha, vocês vão colher o maná durante 6 dias, 5 dias você escolhe, uma porção para cada dia, no 6º você escolhe em dobro. Olha que linguagem, mas não toca o assunto de sábado nem nada. Então Deus está falando numa linguagem para as pessoas que já sabiam que esse dia era santo. Quando chega no verso 5, ele vai dizer, olha, é através do maná que eu vou provar quem é fiel à minha lei ou não. Que lei? Se a lei não tinha sido escrita, então ali com certeza é via oral. E vai para o verso 27 e 28, e ali quem transgrediu o sábado, aí Deus diz, olha, até quando recusarei de obedecer minha lei, meus mandamentos? Então, a prova do verso 5, que ele diz que vão provar quem é fiel à minha lei ou não, ali, e ele não toca no nome do sábado, nos versos 27 e 28 vai esclarecer que essa lei era o sábado. Então é interessante ali nós ver, porque começa a falar do sábado de maneira que está dando ali aquele relato para Moisés, mas não toca o nome do sábado, mostrando que ele estava falando com pessoas que já conheciam esse mandamento, né? E nós, como eu disse, no capítulo 12, ele dá ali 2 mandamentos e não dá cerimonial e não dá o sábado, o 7º dia, porque já tinha dado no Gênesis 2. Então eu vejo clareza ali, que você pode observar, né? No capítulo 10 de Êxodo, ou de Deuteronômio, aí sim ele faz a repetição das 2 tábuas de pedra. E lá ele diz claramente ali, quando ele diz assim, olha, Moisés, corta 2 placas de pedra igual à primeira, sobe no monte, e nela eu escreverei as mesmas palavras que estavam na primeira que tu quebraste. Como é diferente? O diferente é o comentário e não os 10 mandamentos, tá certo? Então o comentário, as palavras de Deus direta para Moisés, no capítulo 12, quando ele escreve, há um comentário diferente de quando ele, em Deuteronômio 5, quando Moisés faz o comentário. Por quê? Porque nas tábuas de pedra foi escritas as mesmas palavras. Você pode ver no capítulo 10 de Deuteronômio que está lá dizendo, e sobe no monte, que eu escreverei as mesmas palavras que estavam na primeira que tu quebraste. E aí diz claramente, Moisés diz, e ele escreveu os 10 mandamentos, né, nessas tábuas de pedra, os 10 mandamentos, e eu desci e coloquei na arca. Então está deixando clareza ali que não há diferença de uma tábua para outra. São os 10 mandamentos que está escrito em uma, está na outra. Cadu, você tem 5 minutos para sua réplica, fique à vontade, pode começar. Ok. Eu quero fechar aqui com chave de ouro, porque a questão de Deuteronômio 5, né? Vamos lá. Eu vou pegar o texto de Êxodo 16 e fechar ele em Deuteronômio 5, porque quando fala ali que Deus escreverá nas mesmas tábuas, e o Valdinei disse que é uma repetição, é um comentário de Moisés, não é comentário. O que Deus faz é não dar mais o sábado santo dele como memorial de criação, mas dá como memorial de libertação. E eu vou provar aqui com os textos bíblicos. Vou pegar Êxodo 16 para começar. Diz assim: considerais que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá o pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia, Êxodo 16. Agora, Deuteronômio 5, 2 e 3 diz assim: o Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe, não foi com nossos pais que o Senhor fez concerto, não foi com nossos pais que o Senhor fez o concerto, foi conosco que hoje estamos aqui.
lá em Êxodo 19 diz assim: então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado nós vamos fazer. Então o que acontece? Em Êxodo 35, 18, ali Moisés, ele até então, antes de subir ao monte, ali ele tinha os mandamentos. Quando ele sobe no monte, quando ele desce do monte, na verdade, ele sobe e desce do monte Sinai, ele viu que o povo ali estava ali idolatrando um bezerro, adorando um bezerro de ouro. Então o que acontece? Ele, ao ver o povo, quebrou de fato as tábuas, né? Ele quebrou aqueles mandamentos. Êxodo 32 diz: e aconteceu que, chegando ele ao arraial do bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas da sua mão e quebrou aos pés do monte. Então, aqui é importante, essa passagem aqui é importante, porque o pecado de Israel no deserto, com o bezerro ali, estava repetindo o fracasso de Adão e Eva no Éden, né? Veja que o pecado aqui repetia agora o fracasso de Adão e Eva no Éden. Então ali, quando eles cometem a idolatria no bezerro de ouro ali, está remetendo ao fracasso de Adão e Eva. Então Deus diz a Moisés ali: desce, que agora o povo que você fez, que eu fiz sair do Egito, se corrompeu depressa e se afastou dos meus caminhos, fez bezerro fundido e adorou. Aí Deus ameaça o povo, né? Só não mata o povo mediante a intercessão de Moisés. Moisés intercede e Deus não mata o povo, né? Só que nas novas tábuas não menciona a criação do mundo como razão de instituição do sábado. Deus faz a relação da bênção do repouso semanal com a libertação de Israel do jugo, porque passa a ser um sinal de identificação do povo de Israel com Deus. Em Êxodo 31, 13 diz: tu fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Agora, fica a pergunta final aqui: qual o motivo alegado de Deus para o israelita que quebraram o sábado? Qual o motivo que Deus deu a ele, desse repouso do sábado, e não mencionou mais nas novas tábuas o lembra-te? Por que não menciona nas novas tábuas o lembra-te como instituição de criação, mas agora faz ligação de identificação entre o povo de Israel, mediante a idolatria do bezerro? Eles idolatram o bezerro e Deus não dá mais o sábado santo de criação para o povo de Israel, dá como memorial de libertação, passa a ser sinal de identificação entre Deus e o povo de Israel. Então, o motivo alegado pelo israelita de não ter o seu sábado como repouso da festa, ficou definido lá em Deuteronômio 5,15, porque te lembrará que foste servo no Egito e o Senhor te tirou dali com mão forte e braço estendido, porque eles alegaram que o bezerro havia tirado eles do Egito. Então, por esta razão, Deus não deu mais ele como instituição de criação, dá como instituição de libertação por essa prática de idolatria. Deus tira o sábado santo dele, não dá mais, dá como festivo e cerimonial para Israel. E é claro em Deuteronômio 5,15, porque te lembrar que foste servo no Egito, que o Senhor te tirou dali com mão forte e braço estendido. Então Deus dá o motivo, a razão para que os israelitas guardassem o sábado e não menciona mais como criação do mundo. Porque a idolatria do bezerro de ouro fez com que Deus fizesse isso. Faz agora, é festivo, é cerimonial, é para vocês. Não é mais instituição de bênção. O irmão Valdinei fizesse suas considerações finais, você tem 2 minutos, fica à vontade. Então, Ronaldo, né? Pastor Carlos, eu vejo clareza ali, quando no capítulo 10 de Deuteronômio, o texto é muito claro. Depois daqueles dias, qual dia? Aí vai dizer: o Senhor me ordenou, corte 2 placas de pedra igual à primeira, e desce ao monte, sobe ao monte, e eu escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras que tu quebraste, as mesmas palavras. Aí quando chega no verso 4 e 5, do mesmo capítulo 10, Moisés vai dizer: e ele escreveu o mesmo texto, né, as mesmas palavras que estava nas primeiras tábuas que eu quebrei. Aí ele vai dizer ainda mais. E aí eu disse, ainda vai dizer, olha,
e ele escreveu o mesmo texto que estava nas primeiras tábuas que eu quebrei, e os 10 mandamentos, né? Ou as 10 palavras em algumas Bíblias, né? Ou 10 mandamentos ou as 10 palavras vai dar o mesmo. É o mesmo texto. Então, o que a gente temos que entender aqui claramente, sem deixar uma sombra de dúvida, que no Deuteronômio 5, Moisés está fazendo um comentário lá naquele tempo, quando o Senhor me deu as tábuas de pedra e que vocês ouviram falar no meio do povo e que ficaram com medo. Então, um comentário de Moisés ali, claramente sobre a lei. Então, o que está acrescentado ali, o que acrescentou é o comentário. Tanto de Deus, que fez um comentário antes, Deus fez um comentário antes, como o de Moisés. Há uma diferença, a diferença é no comentário. Agora, os 10 mandamentos, as mesmas palavras que estavam na primeira que Moisés quebrou, é as mesmas palavras que está na segunda que Deus escreveu novamente. Tá certo? Ok, irmão Cadu, fica à vontade. Você tem 2 minutos para fazer suas considerações finais. Pode começar. Ok, primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na plataforma, debatendo essa questão do sábado. É uma questão, o debate, ele não é para... Acontece esse debate, mas não é para... Eu não tenho a intenção de mudar o pensamento, a corrente de ninguém. Isso é o Espírito Santo que faz. Eu apresento apenas os textos, a base, a forma como eu acredito, e essa questão de convencimento não é comigo, não sou eu que faço. Mas é sempre bom os debates no âmbito do respeito, no âmbito da ética, da coerência, e vejo que foi um debate aqui que nós desenvolvemos, né? Melhor do que o primeiro que eu fiz com o Apolinário, né? E assim, o Valdinei comentou a questão de não mudar, né? Mas a expressão é mudada. A expressão muda, por quê? Deus faz agora ligação de identificação. Não é mencionado o lembra-se mais, é mencionado o guarda, acrescenta o boi, o jumento, o servo, uma série de pessoas, animais, porque o sábado ele tornou, a partir do evento, né, um festivo nacional, um dia, um sinal entre Israel e Deus libertador. Então, esse dia aí foi um dia que Deus faz essa identificação. Vocês alegaram, né? O que Israel dizia? Israel dizia, são estes, ó Israel, teus deuses que te tiraram do Egito? Deus ameaça destruir, mas não faz porque Moisés intercede. Israel deveria agora lembrar a cada sábado. Amém.